Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus? Quem Jesus está feliz? Amém, amém. Quero pedir para os irmãos fechem os olhos mais uma vez. Pai querido, é uma graça, é um grande privilégio, Senhor, estar na Tua casa para louvar o Teu nome. Mais do que isso, para ouvir a Tua palavra, Senhor, porque é a Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que nos enche, Pai, para, ó Deus, vivermos uma vida abundante. Se não fosse a Tua presença e a Tua palavra nas nossas vidas, Pai, nós estaríamos realmente perdidos, mas nós temos o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. E nós seguimos esse caminho em nome de Jesus, porque Ele é o caminho que transforma, é o caminho que liberta, é o caminho que nos alimenta, aleluia. E nesta noite, Senhor, nós queremos Te louvar, Te agradecer, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que está aqui no templo, aqueles irmãos que também estão assistindo, ó Pai, o pastor Paulo, sua esposa, seus filhos, Pai, que estão em viagem, abençoa, em nome de Jesus, guarda, que ele possa ter um descanso, Pai, da sua alma, da sua mente, e Deus, e nós estamos aqui, Pai, para Te louvar e Te adorar, Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre uma fé inabalável. A altura do microfone. Aleluia, uma fé inabalável. Você pode dizer comigo, eu tenho uma fé inabalável. Glória a Deus. A fé que não se abala com as tentações, com as provações que nós temos vivido cada dia mais, né, irmãos? Fala a verdade. Cada dia mais uma tentação, uma provação, mas nós temos uma fé inabalável. Queria que você abrisse comigo em Abacuque, no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18 e 19. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 em diante. Aleluia. Amém? A gente vai ter aqui também no telão, diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Amém? Abacuque 3, 17, 18 e 19. Irmãos, é com a graça de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito. Sabe, às vezes a gente olha com os nossos olhos do homem e a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Você concorda comigo? É muito difícil a gente, enfrentando o que a gente tem enfrentado nesses dias, ver a mão de Deus a nosso favor. A não ser que você realmente tenha uma fé inabalável. A não ser que realmente você entenda e compreenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, o que Deus tem para a nossa vida não é bonança, não é florzinha, não é nada disso. Deus diz, Jesus diz que nós teríamos o quê? Aflições. E se nós olharmos somente com os nossos olhos da carne, nós só vamos ver as aflições. Nós só vamos ver aquilo que nos ataca. Sabe, às vezes você acorda pela manhã e já de cara você tem um problema para resolver, e já de cara acontece uma situação que te tira do sério, e você começa a ficar nervoso, nervosa. Mas irmãos, são situações que nós vamos viver, amém? São situações que acontecem no dia a dia, e nesse momento é que nós precisamos provar para nós mesmos que nós confiamos em Deus. E o que precisamos fazer nesse momento? Entregar na mão de Deus. Entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Quem te entrega a vida na mão do Senhor? Confia, descansa, porque o Senhor é conosco, amém? Então, irmãos, eu queria compartilhar então algumas
algumas coisas que fazem com que a nossa fé seja realmente uma fé inabalável, uma fé firmada na rocha, que é Jesus. Nós lemos aqui um texto de Abacuque, onde ele fala sobre uma situação que possa acontecer, né? Mas mesmo assim, ele vai continuar confiando em Deus. E é o que nós também buscamos, amém? Confiar em Deus, continuar confiando em Deus, independente das situações da nossa vida, irmão. Não tem desafio maior do que esse momento agora de continuar confiando em Deus, vendo tantas pessoas morrendo, vendo tantas pessoas ficando doentes, o medo sobre as nossas vidas, o medo sobre um parente, sobre alguém que tenha um problema mais, né, que possa vir a se agravar. É verdade ou não é, irmãos? Nós estamos vivendo com medo nesse tempo. Nunca se teve tanto medo quanto nesse tempo agora, né? Medo de vir à igreja, medo de sair, medo de fazer. Tá certo, alguns falam que agora a gente está um pouquinho mais, mas gente, não é hora de baixar a guarda, você concorda? Né? Nós precisamos continuar se cuidando, se falar disso que está acontecendo, né? Mas se cuidando e confiando que Deus está conosco. Essa é a grande diferença do povo de Deus. Essa é a grande diferença. Isso afeta o nosso dia a dia, né? Isso abala. Se nós não estivermos alicerçados na fé, na rocha que é Jesus, você se abala. E eu vou te falar, se abalar não é errado. Você ficar com medo não é errado. Você temer não é errado. O errado é a gente se acovardar. Porque em nenhum momento eu vejo Jesus se acovardando diante das dificuldades que ele passou. Até no momento mais difícil da vida dele, que foi enfrentar a cruz, ele não se acovardou. Ele teve medo? Teve. Ele ficou com medo daquela situação? Ficou. Mas qual que foi a atitude de Jesus, meu querido? Que deve ser a nossa também. Hoje a gente não tem um monte muito perto aqui, né? Mas o nosso monte pode ser a nossa cama. A gente pode ajoelhar do lado dela lá e, Senhor, eu estou com medo. Me ajuda a passar essa situação. Me ajuda, Senhor, acrescenta a fé para que eu possa enfrentar essa dificuldade que nunca na minha vida eu enfrentei. Sabe, quem sabe você tem enfrentado uma coisa hoje que nunca você esperava enfrentar. E isso é plano de Deus para a sua vida, irmão. Sabe? Às vezes a dificuldade que é pouca para mim é muita para você, e aquela que é muita para você é pouca para mim. Então Deus dá a medida para cada um. Só que Ele coloca para nós uma coisa só, para todos nós: o seu amor. O amor do Senhor está sobre todas as nossas vidas, irmãos. Sabe? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que, somente aquele que nele o quê? Então o amor do Senhor está sobre toda a terra, mas somente aquele que nele crê herdará a vida eterna. E a vida eterna começa aqui, sabia? Você sabia disso já? A vida eterna começa agora.
É uma batalha de cada vez. Irmãos, eu não conheço o seu coração, mas o Senhor conhece o seu coração. E o Senhor sabe o que você tem passado. O Senhor sabe o que você tem enfrentado. O Senhor sabe o que tem te falado para você. O Senhor sabe o que você tem ouvido. O Senhor sabe o que as noites que você não tem dormido. O Senhor sabe. Ele sabe tanto que Ele desprendeu o seu amor para a sua vida, para que você descanse nele. Sabe, irmãos, quem sabe nessas correrias, nesses acontecimentos, nós esquecemos até que o amor de Deus está sobre as nossas vidas. Nós olhamos para as dificuldades, olhando para tudo que tem acontecido e esquecemos de que o amor de Deus está sobre as nossas vidas e Ele supera e ultrapassa todas essas coisas, irmão. E é por isso que Deus vem a nós nessa noite falar sobre isso, sobre a fé, porque de nada adianta Ele ter todo esse seu amor, o amor dEle sobre as nossas vidas, se nós não crermos, se nós não acreditarmos, se nós não colocarmos em prática a nossa fé. Amém? Você está entendendo, irmão? A fé que move a mão de Deus, a fé que faz a mão de Deus sair do lugar e colocar sobre a sua vida, irmão. Qual é a causa que você tem? Qual é a situação que te aflige nessa noite, nesses últimos dias? A mão de Deus está sobre você, amém? Você pode dizer comigo: a mão de Deus está sobre a minha vida. De novo, a mão de Deus está sobre a minha vida. Acredita, irmão. Sabe, isso não é positivismo, não é uma coisa que não, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o Espírito Santo dentro da sua vida. Não é com o seu esforço, amém? Mas é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar na sua vida. Irmãos, então nós vamos aqui falar sobre algumas questões de termos a fé inabalável, e para isso eu queria que você abrisse comigo no Salmo 51, versículos 3 a 5. A primeira coisa que nós precisamos olhar para termos uma fé inabalável é isso mesmo, é reconhecer a nossa situação atual. Salmo 51, versículos 3 diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, do modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Então, irmãos, o primeiro passo para nós termos uma fé inabalável é reconhecer a nossa situação atual, é reconhecer que nós não somos nada, é reconhecer que nós somos pecadores, assim como Davi reconheceu nesse salmo. Amém? Então, reconhecer que nós não somos aquilo que pensamos que somos. É por isso que Abacuque ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe os frutos da oliveira e os campos produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Então aqui ele está reconhecendo que mesmo que a situação dele seja a pior possível, ele vai continuar confiando em Deus. Mas o primeiro passo é reconhecer, irmãos. Amém? Reconheço, Senhor, que eu não sou nada. Reconheço, Senhor, que a minha situação nesse momento é uma situação de desespero. É uma situação que para mim parece que não vai ser resolvida. É uma situação difícil. Mas com isso, fazendo isso, irmãos, você está dando o primeiro passo para ter uma fé inabalável. Por quê? Porque você está dizendo ao Senhor: eu dependo de Ti. E é isso que Deus espera de nós. Deus não escolheu cada um de nós para que nós possamos ajudar Ele, não. Ele não precisa de ajuda, nós é que precisamos. Deus não escolheu cada um de nós porque nós somos fortes, não. Quem é forte é Ele. Ele é que nos fortalece, amém? Ele que te levanta toda manhã, e quando Ele te levanta, as misericórdias dEle já estão sobre a sua vida, porque o amor dEle já está sobre a sua vida, irmão. É tanta coisa, que se a gente for pensar, a gente pode resumir tudo no amor do Senhor de novo, e tudo volta no amor do Senhor, porque o amor de Deus supera todas as coisas. Então, irmãos, reconhecer
a nossa situação atual é o primeiro passo para termos uma fé inabalável. Deus, eu dependo de Ti. E o segundo passo está lá no livro de... Está nesse versículo mesmo de Abacuque, que nós lemos, no versículo 18, diz assim, ó: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo isso logo depois que ele falou de todas aquelas desgraças que podem acontecer. Mesmo que as coisas ruins aconteçam, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Segundo passo, irmão, confiar e louvar o Senhor todo o tempo. Sabe, irmãos, às vezes nós pensamos em louvar o Senhor somente na bonança, somente quando recebemos uma bênção, somente quando recebemos uma cura, somente quando o Senhor abençoa, mas o Senhor está dizendo aqui, louvá-lo em todo o tempo, tempo e fora de tempo. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para o louvor e honra do Senhor. Você crê nisso, irmão? Eu fui criado para louvor e honra do Senhor. Então, irmãos, a minha vida precisa ser uma vida de louvor, de glorificação, de adoração. E assim eu estou dizendo, Senhor, eu acredito, eu creio, minha fé está sendo inabalável, porque eu creio no Senhor mesmo nessa situação que eu estou vivendo. Você consegue fazer isso, irmão? O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, amém? Ele que vai fazer com que você tenha e acrescenta a fé na sua vida. Se nós formos fazer um compromisso, falar, irmãos, ó, eu queria que vocês saíssem daqui, e amanhã vocês vão fazer isso, isso e isso, tá? Então vocês vão levantar e fazer uma oração de 7 minutos, e depois vocês vão ler 7 versículos, e depois... Primeiro que isso não vai dar em nada, né? Isso vai ser uma coisa religiosa, não tem nada a ver com a necessidade do teu coração. Sabe, Deus ele trabalha no coração de cada um, de forma individual. Então às vezes você é casado há tanto tempo, e ainda não percebeu que o Senhor trabalha de uma forma diferente no teu esposo, do que na sua vida, sim ou não? Ele trabalha de uma forma diferente na tua esposa, do que no teu esposo, e assim nós vamos caminhando, nós somos um corpo, né? 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. E aí eu pergunto para os irmãos, o que nós temos visto nesses últimos dias? Reflita comigo nesse momento, irmão. O que você tem visto nesses últimos dias? O que você tem deixado cair dentro do teu coração nesses últimos dias? Será que isso tem feito com que você adore ainda mais o Senhor, ou tem feito com que você desista da fé? Será que o que você tem visto são coisas que vão acrescentar? Sabe, muitas coisas a gente não consegue deixar de ver, mas a grande questão é aquilo que você deixa cair no seu coração. Você pode ver de tudo, mas você pode controlar aquilo que, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que cai no seu coração. E essa é a grande verdade, para a gente guardar o nosso coração das coisas que não agradam ao Senhor Jesus. Muitas vezes você, nos últimos dias, tem chorado, nos últimos dias você tem clamado ao Senhor, perguntado por quê, Senhor, comigo, por que, Senhor, com a minha família, por que, Senhor, isso aconteceu? Eu tenho sido tão fiel contigo, Senhor. Eu tenho sido fiel na casa do Senhor, eu tenho estado na igreja, eu tenho buscado o Senhor em oração. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Sabe, quem sabe você tem questionado isso. E o que Deus tem para você, irmãos, são coisas que nem mesmo caiu no seu coração. E a nossa grande dificuldade é querer entender aquilo que Deus quer fazer, irmãos. Você não precisa entender, você só precisa aceitar, amém? Eu aceito o que Deus tem para mim, pronto. Muitas vezes a gente fica deprimido, cabisbaixo. Por quê? Porque a gente quer entender o que Deus tem para nós, irmãos, e a gente não tem capacidade de entender o que Deus tem para nós. Nós somos filhos e o filho aceita, amém?
Diga: eu aceito o que Deus tem para mim. Eu aceito, irmão, e vai vivendo. Se você ficar remoendo e falar: Deus, por que aconteceu isso comigo? Jesus, muito obrigado, porque é plano do Senhor na minha vida. Senhor, muito obrigado, porque eu estou crescendo. Sabe, irmão, quando nós começarmos a olhar aquilo que acontece na nossa vida como um degrau, como um próximo passo, nós vamos viver de vitória em vitória, mesmo da derrota. Porque o viver com Cristo é ganhar, ou o perder com Cristo é ganhar. Ninguém perde com Cristo, todos nós ganhamos com Cristo. Amém? Quem crê? Se nós estamos com Cristo, nós estamos ganhando, nós estamos vencendo, nós estamos saltando. Sabe, às vezes a gente olha na nossa mente humana: oh Deus, eu perdi isso, oh Deus, eu perdi aquilo, oh Deus, me tiraram aquilo. Em vez de a gente olhar: Senhor, esse é plano do Senhor para a minha vida, eu estou agora mais preparada. Sabe, quando você tem uma experiência de trabalho e você passa lá por uma experiência que você uma situação que você não sabe fazer, e aí vão lá e te ensinam, e aí no outro dia você faz melhor, e no outro dia você faz ainda melhor, e daqui a um ano você já está dominando aquilo lá. Assim é na vida com Deus, irmãos. Você trupica, você cai, mas você vai aprendendo, você vai evoluindo na medida que você vai se aproximando de Deus. Amém? Quem quer estar mais próximo de Deus? Eu quero estar mais próximo de Deus, irmãos, porque a vida com Deus é dessa forma. A vida com Deus não é, como eu disse no começo, não é só vitória, vitória, ei, aleluia, não. Na visão do crente, não. Na visão do mundo, não. Então, irmão, olha só, presta atenção. O Senhor, Ele te ama, amém? O Senhor, Ele te ama. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas. Não são algumas, são todas. Então, irmão, viva na dificuldade, mas viva com Deus. Passe pelo vale, mas passe com Deus. Chore, mas chore com Deus. Se alegre, mas se alegre com Deus. Amém? Quem está entendendo? Irmãos, o Senhor tem visto cada lágrima do seu rosto. Sabe, Ele tem visto que você tem chorado pela sua família, pelos seus entes queridos. Ei, o Senhor tem visto que você tem procurado saber sobre aquilo que vai acontecer com você. Mas, irmão, descanse no Senhor em nome de Jesus. Descanse no Senhor e Ele tudo fará por você. Quem pode glorificar, irmão? Deus vai fazer acontecer na sua vida, irmão. Não tenha medo. Não deixa que o medo venha superar aquilo que você tem de Deus para a sua vida, a sua fé. Amém? Então a fé inabalável, confiar e louvar em todo o tempo. Salmo 118, versículo 14 diz: o Senhor é a minha força, Ele é a minha salvação. O Senhor é a tua salvação? Deus está conosco, irmãos. Continue com a sua fé inabalável. Você vai vencer em nome de Jesus. Terceiro passo para nós termos uma fé inabalável. O primeiro, reconhecer a nossa situação atual. O segundo, confiar e louvar em todo o tempo, amém? E o terceiro é permanecer firme na sua palavra. Não tem como caminhar sem estar firmado na palavra do Senhor Jesus. Você não pode estar firmado na minha palavra, na palavra do irmão, do ciclano, não, na palavra do Senhor, irmão, porque ela que é vida, amém? Ela que nos alimenta. Oh, glória, louvado seja o teu nome, Deus. No livro de Abacuque ali, diz: o Senhor é a minha força e fará os meus pés como o da corça. 2 Crônicas 15, 7 diz: mas vocês devem ser fortes e não desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Amém? Glória a Deus. Quem sabe o que está escrito lá em Salmos 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E Abacuque disse aqui, nesse momento, ele disse: e ele fará os meus pés como o da corça. Firmado na palavra do Senhor, irmão, quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que passar o dia lendo a Bíblia? Tem gente que sabe a Bíblia de cor.
mas não vive uma letra dela. Irmãos, Deus não quer que você tenha a Bíblia inteira na sua cabeça, mas que você tenha uma palavra só no seu coração: o amor dele. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E a palavra de Deus é vida, amém? Um versículo que você lê, você medita, o Senhor já te fortalece, irmão. Então permaneça firme na palavra do Senhor, e assim você vai conquistar uma fé inabalável. Para nós terminarmos, irmãos, permanecer firme na palavra do Senhor é o terceiro passo. E o último passo para nós termos uma fé inabalável é agradecer cada vitória conquistada. Abacuque diz aqui no final do texto: e me fará andar sobre os meus lugares altos. O Senhor é a minha força. Esse é o versículo anterior, né? Mas Abacuque diz aqui no versículo 19, no finalzinho diz: e me fará andar nos meus lugares altos. Eu acho que eu não coloquei aí. Irmãos, agradecer cada vitória conquistada. Você tem sido grato ao Senhor, irmão? Eu tenho buscado ser grato ao Senhor, sabe? Mesmo nesse momento que nós temos vivido. Sabe, Deus, Ele tem uma palavra para nós em cada momento da nossa vida. E você veio hoje, e essa palavra é para você hoje. Semana que vem Ele vai ter uma outra palavra para você, porque você está vivendo um outro momento, amém? E nós vamos vivendo um momento atrás do outro. Salmo 31, versículo 24 diz: sede fortes e regozije-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Regozije-se o vosso coração. Ser grato. Ser grato. Quem sabe você não tem sido grato ao Senhor por aquilo que você tem na sua vida. Sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre questiona. Então, irmão, seja grato por aquilo que você tem hoje. Amém? Vamos ser gratos. Eu peço ao Senhor para que a gratidão seja uma virtude no meu coração. Porque ser grato ao Senhor faz parte da nossa confiança em Deus. Ser grato ao Senhor no meio da tempestade quer dizer: Senhor, eu não sei como que isso vai se resolver, mas eu sei que o Senhor está no meu barco. Eu não sei como que isso vai acontecer, o que o Senhor vai fazer, mas eu quero dizer: Senhor, eu sou grato porque o Senhor já me trouxe até aqui. Eu sou grato porque eu já vivi até aqui. Eu sou grato pelas experiências que o Senhor me deu até aqui. Oh glória! Eu sou grato, Deus, porque mesmo com muitos homens sendo falhos, com muitos homens dizendo que são bons, mas na verdade não são, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é grande, aleluia. Você pode dizer: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Então, irmão, a gratidão faz parte do reconhecimento da sua incapacidade de fazer qualquer coisa, porque a nossa força vem de Deus. Para a gente terminar, olha só, a força vem de Deus, Ele te fortalece. O Senhor, Ele te ama, Ele despende o seu amor para a sua vida, amém? O amor de Deus está sobre a sua vida. E quando o Senhor, Ele nos ama, Ele faz o seguinte: Ele transforma a nossa vida. Ele molda o nosso caráter, amém? Quando você abre o seu coração ao Senhor, Ele vai moldando o nosso caráter para cada vez mais ficar parecido com o caráter de Jesus. Porque pela nossa força a gente não consegue mudar nada, mas quando nós falamos: Senhor, eu dependo de Ti, eu creio, o Senhor vai moldando o nosso caráter. Ele vai transformando, e aquilo que era difícil fazer vai ficando fácil, aquilo que era complicado vai descomplicando, aquilo que estava fechado vai se abrindo, aquilo que vai, irmãos, as portas vão se abrindo. Por quê? Porque você reconheceu que você depende do amor de Deus, amém? É tão simples, reconhecer que o amor de Deus está sobre a minha vida. Não precisa mais, não precisa mais, irmão. Se hoje você sair daqui com isso na sua cabeça e no seu coração, que o amor de Deus está sobre a sua vida e que você só precisa crer, irmão, pronto. O mais o Senhor vai fazer, como Ele já tem feito, amém?
Deus já tem trabalhado na sua vida. Então o amor de Deus vai mudando o seu caráter. E aí, à medida que você vai andando, você vai vendo os espinhos, vai passando por meio das vielas, pelos vales, mas você sabe que Deus está com você, amém? Você sabe que Deus está com você e o Senhor vai abrindo os caminhos. E tem muitos caminhos que você vai andando e você fala: Senhor, mas é esse caminho mesmo? Aí o Senhor fala: vai, é por aí mesmo. Deus, mas está muito difícil. Vai, é por aí mesmo. Eu estou com você. Você vai vencer. E aí nesse momento a gente fica meio: ah, Deus, deixa eu ler a tua palavra, ver se... E Deus está falando: vai, eu estou contigo, eu estou abrindo esse caminho. Irmãos, quem sabe tem alguém passando por um caminho muito difícil nesse momento, mas o Senhor diz: vai, que esse é o caminho que eu tenho para você. A vitória já é tua, amém? A vitória já é tua, confia, permaneça com a sua fé inabalável, e você vai ver a glória de Deus. O Senhor vai iluminando os caminhos, Ele vai abrindo, vai direcionando, até que você chega cada vez mais perto de Jesus. E esse é o caminho que nós estamos trilhando hoje, irmãos. É o caminho que nos leva para Jesus, é o caminho que nos leva mais próximo de Deus, amém? Então uma hora você vai duvidar, vai pensar, vai muitas vezes querer questionar, mas confia, irmão, amém? Quem entendeu a palavra? Uma fé inabalável passa por reconhecimento da nossa situação atual, amém? Reconhecer o momento que eu estou vivendo. Eu preciso, além de reconhecer, confiar e louvar o Senhor em todo o tempo. Eu preciso permanecer firme na sua palavra, amém? E agradecer ao Senhor pelas vitórias conquistadas, amém? Vamos colocar de pé. Deus é presente, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus.